Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom que nós estamos aqui, que bom que chegamos. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, esse é o nosso quadro semanal ITK Comenta, onde nós respondemos algumas perguntas, refletimos sobre algum tema. É o nosso bate-papo semanal. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E vamos em frente para ver o que é que nos aguarda hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite, criançada. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas à nossa sala de estar, ao nosso bate-papo semanal, informal e divertido. Boa noite, bem-vindos. Estou pegando as perguntas aqui. Hoje é dia de alegria. A veinha chegou. Chegou, Lenira? Chegou, veinha. Eita, coisa boa. Fez boa viagem? Fez ótima viagem, está animadíssima. Então, hoje é dia de alto astral aqui. Vai ter festa? Hã? Vai ter festa aí? Não, festa não, que ela é como eu, não gosta de festa. Vamos lá, temos muitas perguntas? Vamos lá. Como vocês veem a hipnose no processo de autoconhecimento? Eu nunca fiz hipnose, não sei te dizer, então, de que forma que ela poderia atuar, não tenho entendimento realmente para isso. O que eu gosto sempre de colocar dentro do processo de autoconhecimento é que não existe um caminho certo, né? Existe o caminho que funciona para cada um. Então, eu não posso te falar a respeito da hipnose, porque realmente não conheço. Agora, se você sente que é algo que funciona para você e que te coloca neste caminho do autoconhecimento, te desperta, te traz alguma consciência, te traz algum benefício, que bom que você pode ter esse recurso, né? Eu gosto sempre só de colocar, e a gente fala muito isso nos nossos treinamentos, quando a gente vai trabalhar com regressão, tá? O processo de regressão, ele é sempre importante que seja consciente. Para se ter um valor terapêutico, para que seja realmente uma ferramenta de autoconhecimento, ela não pode ser, em momento algum, algo que você esteja inconsciente, porque aí perde o valor terapêutico. Então, sempre que for trabalhar com qualquer tipo de processo, e no nosso caso, regressão, que é uma das coisas que a gente atua, seja hipnose, qualquer outra coisa, você precisa estar consciente do que está sendo feito o tempo inteiro. Por quê? Justamente para você ter consciência, para que você possa cair ficha, para que você possa reconhecer, para que você possa tirar um aprendizado daquilo que você estiver acessando. Porque se você faz um processo sem consciência, ele perde totalmente o valor terapêutico e vira apenas uma curiosidade, enfim, algo nesse sentido. Muito bom. Eu não tenho formação específica em hipnose, então não faço um trabalho de hipnose pura. É claro que muito do que a gente faz e muito do que a gente trabalha tem uma ferramenta, tem um recurso, por exemplo, de linguagem hipnótica, que leva as pessoas para um estado de consciência, porque a hipnose leva as pessoas para um estado de consciência mais focado, mais conectado com um movimento específico, né? Então, eu acredito que, e já recebi muitos relatos de bons recursos e bons resultados com a hipnose. Eu, pessoalmente, não trabalho com hipnose pura e também nunca passei por um processo de hipnose para trabalhar alguma questão, né? Mas a gente usa alguns recursos de linguagem hipnótica, especialmente para levar as pessoas para esse estado de consciência para trabalhar as emoções. Então, é um recurso que eu acredito sim. Eu também acredito. Eu
eu uso uma linguagem hipnótica, mas também eu não uso a hipnose em si. Eu fiz um curso, um treinamento uma vez eram 4 dias com Robert Dilts, que ele chamava. Alguém da programação neurolinguística. Ele tem muitos cursos, muitos livros publicados. Eu não diria que ele se intitula hipnoterapeuta, mas ele é uma pessoa com uma formação grande em hipnose, em programação neurolinguística. E eu não fiz esse curso com o intuito de formação. Então, eu não tenho uma formação, eu não tenho uma bagagem para ser uma hipnoterapeuta. Eu fiz esse curso para mim, como recurso pessoal, para eu me colocando como aluna num curso. Achei que foi, sim, muito bom. Achei que eu tive resultados importantes. Eu abri coisas importantes que eu queria abrir, mas como pessoa, né? Não como aprendendo a usar a técnica. Em nenhum momento foi esse o objetivo. Então, eu não tenho recursos hoje para falar com propriedade sobre isso. Eu uso, sim, uma linguagem hipnótica. Muito do que eu trouxe desse curso e muito do que a gente aprende, né, com os cursos que a gente faz. Mas eu acredito, sim, que seja um bom recurso. Como vencer a ansiedade com técnicas de superação? Eu não sei o que você diz, técnicas de superação, né? Não existe uma técnica de superação. A superação é algo que acontece, né? A partir do momento que você olha e trabalha aquela questão. Como vencer a ansiedade? De novo, não existe uma fórmula, né? Existe você primeiro identificar o que te gera esta ansiedade. Então, em que momento você está se sentindo ansiosa? Porque é evidente que ninguém se sente ansioso o tempo inteiro, entende? Então, existem momentos onde você está ansioso, onde você se sente ansioso. E evidente que esse momento é disparado por alguma questão. Então, o primeiro ponto que você precisa reconhecer é o que dispara esta ansiedade. O que te coloca nesse estado em que você fica mais ansioso. E aí, a partir do momento em que você reconhece isso, você pode começar a ter recursos para administrar essa situação. Então, evitar talvez seja um forte eu usar isso aqui, porque tem algumas situações que elas são inevitáveis. E talvez uma dessas situações inevitáveis é o que te gera ansiedade. Mas você, sabendo que aquilo te dispara uma ansiedade, você pode estar mais preparado para passar por aquela situação. Agora, superar a ansiedade, a gente já fala muito isso aqui em várias outras lives. Você não vai zerar a sua ansiedade, entende? Um grau de ansiedade você sempre vai ter. Eu me peguei hoje, foi muito interessante. Hoje eu atendi uma cliente nova. E todo dia eu abro a minha agenda, vejo ali meus compromissos pessoais de trabalho e acabou. E hoje, às 5 horas, eu tinha uma cliente que era a primeira vez que ela ia fazer a sessão. E eu estava ansioso desde o começo do meu dia. E eu não estava entendendo direito, porque eu geralmente não fico ansioso. Eu tô ali, né, vou fazendo. Mas eu estava ansioso, me sentindo ansioso, mais agitado. E aí, a hora que acabou o atendimento, às 18, eu dei uma relaxada, assim, eu falei, E aí que eu falei assim, nossa, tava ansioso por conta do atendimento, de ser a primeira vez, né? E é algo assim que eu não sei fazer, não, mas simplesmente por ser um primeiro contato com a pessoa, por receber aquela pessoa pela primeira vez, entender qual que seria a demanda. Então, o ponto que eu acho fundamental que pode te ajudar a trabalhar essa ansiedade é você reconhecer de onde ela vem. Isso eu acho que é o que mais pode trazer recursos para superar, como você diz, essa ansiedade. E ressalva, superar não significa zerar ou esquecer da ansiedade. Muito bom. Muito importante que você tenha claro para você o que significa superar a ansiedade. A partir do momento que você tem definido para você o que é que essa superação significa, você tem mais chance de atuar. Se você se significa para você superar a ansiedade e não senti-la mais, sinto lhe decepcionar, porque isso não é possível. Tá?
Nós vamos seguir sentindo ansiedade a vida toda. Ansiedade é uma companheira nossa nesse movimento e por trás da ansiedade está o sentimento do medo. Como o medo nos acompanha a vida toda, há uma mobilização de ansiedade em muitos movimentos. Então, quando você compreende, superar a ansiedade para mim significa conseguir fazer isso de forma mais tranquila ou fazer esse outro movimento aqui. Então, quando você tem claro para você o que significa a superação da ansiedade, você tem uma forma de atuação melhor, né? Junto com isso, a dica que eu quero dar é olhe para o medo. Medo do quê? Medo do que está por trás dessa ansiedade? O que é que mobiliza isso em você? Quais são as situações que mobilizam, né? E junto com isso, o que é que você está vivendo nesse contexto, né? Tem uma fala aqui da Julie que eu achei interessante. Ultimamente, o que tem disparado minha ansiedade é a restrição do sono. Perfeitamente. Privação do sono nos tira um pouco desse equilíbrio, mobiliza mais emoções na gente e é um fato que desencadeia muitas vezes uma sensação de ansiedade maior. Então, aqui é um exemplo claro de identificação do que é que tem potencializado, né? E aí, muitas vezes, vem o medo por trás. Medo de não dar conta, medo de não dar conta de tudo, medo de não conseguir cuidar um bebê ou dois bebês. Mais de um bebê. De não conseguir, muitas vezes, cuidar dos bebês, ser suficiente nesse movimento. Então, é muito importante a gente checar, né? Medo do quê está por trás dessa ansiedade que vem tão grande? Quando é que isso começou? Desde quando isso te acompanha? E aí você começa a trabalhar quais são os gatilhos, né? E a origem desse movimento. É muito importante a gente reconhecer isso, esse movimento, porque, olha, gêmeos. Gêmeos, parabéns, mamãe. Gera uma ansiedade, né? Como eu vou dar conta disso tudo? Como eu vou dar conta disso daqui a 1 mês, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Mas, enfim, se a gente puder, o que eu sei que também não é fácil, estar no momento presente, diminui muito a ansiedade. Por quê? Veja, o que acontece quando você... E assim, tem ansiedades que são controladas, são ok, a gente lida com elas no nosso dia a dia o tempo todo. Agora, quando ela está dominando você, geralmente tem algo muito forte que você cria na sua mente. Eu estava conversando agora há pouquinho, com uma pessoa que está no aeroporto, vai embarcar já para uma viagem internacional, um voo longo. E ela já estava começando uma crise de ansiedade e já tomou remédio, né? Mas o que desperta essa crise de ansiedade? É o voo em si? É a viagem em si? Não. É o que a mente cria do que pode acontecer com este avião quando ele estiver no ar. Então, percebe que assim, você sai completamente do momento presente, você sai completamente do que você quer. Ai, que delícia, eu vou encontrar com meus amigos, eu vou para uma cidade que eu gosto, uma cidade linda, tal. Paro com esse pensamento e começo a construir dentro da minha cabeça, geralmente uma tragédia, geralmente uma catástrofe, geralmente um filme de terror. Então, quando o medo é de entrar no avião, o que o avião representa? Não, o medo é o que a minha cabeça começa a construir que pode acontecer com esse avião quando ele estiver subindo, ou quando ele estiver no ar, ou quando ele estiver descendo. Aí eu começo a construir cenas terríveis, dramas muito grandes. E percebe como você não tem nenhuma evidência de que isso vai acontecer. É só uma construção muito real da sua cabeça, e é tão real, que dispara uma quantidade de substância no seu corpo que te põe muita adrenalina, e te põe taquicardia, te põe com pressão baixa, põe com vontade de vomitar, uma série de respostas físicas para a criação que você está tendo dentro da sua cabeça, por medo. Medo do que vai acontecer com este avião. Então, qual que é o convite? Repara um pouquinho, quando você estiver neste momento, para um pouquinho, respira e fala, o que disso aqui é real? O que disso aqui, de fato, eu tenho evidência de que vai acontecer? Bom, eu tenho evidência de que vai acontecer? Bom, desse drama que eu estou criando, nenhum. Eu tenho evidência de que os aviões sobem, descem, o número de acidentes aéreos são infinitamente menores do que os acidentes de carro, por exemplo,
né? Então, começa a trazer evidências para você. O que, que de fato está acontecendo aqui? Reconhece o medo, reconhece do que é o medo e se questione. Ele é real? Ele é real para você porque está disparando sensações físicas no seu corpo. Mas é real em que sentido? Isso é uma coisa que vai acontecer, está previsto, assinei um contrato, olha, eu vou subir nesse avião, mas a chance que ele for... Não é. Então, quando a gente fala de viver o momento presente, é o que você tem agora, nesse momento. O que você tem nesse momento? Bom, tem que eu estou no aeroporto, eu vou encontrar com uma série de amigos, eu vou entrar num avião, nosso hotel está reservado, vai dar tudo certo, e vai pegando o que você tem de realidade, para você tirar um pouco dessa construção que a sua cabeça faz, que a sua mente faz, quando você entra nesse estado que o medo domina, toma conta, e aí você vira o melhor profissional, o melhor diretor de filmes de tragédia que existe. Eu não estou ouvindo, Rafael. Ué. Ué? Ah, desculpa, eu estava com o microfone. Foi problema Obesidade possui correlação com a criança ferida? Pode possuir, não é necessariamente uma relação que exista, né? Mas pode possuir uma relação com a criança ferida. Fato. Todo mundo que é obeso tem uma criança ferida, entende? É óbvio que a obesidade tem vários fatores que podem levar à obesidade, seja um descontrole, que pode vir de uma carência, que pode ser uma criança ferida, como pode ser uma questão, de repente, crônica, enfim. Tem várias possibilidades. Então, não só de uma criança ferida pode gerar uma obesidade, né? Mas sim, pode ter uma relação. Muito bom. Concordo também que pode haver uma relação, né? A obesidade é uma doença. E pode haver uma relação, uma conexão com uma criança ferida. Então, identificar muitas vezes de onde isso vem pode ser um bom recurso atrelado ao tratamento da obesidade, né? Eu acredito que o autoconhecimento, que a terapia, que o desenvolvimento pessoal é um excelente recurso para dar suporte ao tratamento, à obesidade. Digo isso porque muitas vezes a questão da obesidade fica restrita a um olhar, né? Que seja de dieta ou que seja de atividade física ou mesmo uma questão endócrina. Muitas vezes isso fica limitado a esse olhar. Eu sempre gosto de convidar a olhar para a obesidade também pelo autoconhecimento, né? O que é que me mobiliza para esses movimentos? O que me leva? Mais uma vez, como um suporte, né, para o processo. Sim, muito bom. Pode possuir, né, mas eu também concordo com isso. Não dá para você ficar só nisso, porque senão você tende a fazer disso uma justificativa para não dar um passo diferente do que você está. Você se acomoda nisso porque, mas é por isso, e eu não dou um passo diferente. Então, é muito importante você fazer toda uma pesquisa mesmo, né? Observar em volta o que está gerando isso. Tem a questão endócrina, então, tem a questão emocional, tem a questão da alimentação, tem a questão de maus hábitos, tem uma série de coisas. Vale a pena olhar o todo. E eu acho que a terapia, o se conhecer, o se observar, pode ajudar muito nesse processo. Não é só isso, é um conjunto. Por exemplo, eu já vi na constelação casos de obesidade em que de inclusões com obesidade. Tá? Já vi, por exemplo, um caso de gêmeos, né, que um nasceu e o outro não nasceu, né, o outro não desenvolveu, né, durante a gravidez, e o irmão que nasceu, o irmão que é vivo hoje, ele era obeso, e quando nós trabalhamos a fundo isso, ele queria ocupar o espaço do irmão não nascido. Então, ele se torna enorme porque ele
era a forma que ele tinha de incluir o não nascido na vida. Ele não achava justo o irmão não ter nascido. Então, ele trazia o irmão para a vida através da obesidade, né? Então, ele trazia o irmão como ocupando o espaço de duas pessoas. Trazia o irmão dessa forma, né? Já vi outros casos assim também. Então, mas aí a constelação resolve? Não. Não, a constelação te mostra algo e que agora você vai procurar um médico, você vai procurar uma terapia, você vai procurar todo um suporte. Então, é um conjunto de coisas. Então, a obesidade possui relação com a criança ferida? Pode sim ter relação, mas não traga isso como uma desculpa, não traga isso como uma justificativa, traga isso como um recurso a mais para você poder ir em direção ao que você quer fazer com isso. Muito bom. Calma aí. Um pai submisso e uma mãe que se colocou à margem da sociedade. Como se posicionar na vida? Eu vou ser prático e rápido aqui. Depois, se a Carla quiser trazer o olhar da constelação, ela pode trazer. Mas se posicionando. Não tem nada a ver a forma e com o pai submisso e a sua mãe à margem da sociedade, o que você vai, como você vai se posicionar. Entende? Você se posiciona por você, né? Agora, o buraco aqui é mais embaixo, né? Então, eu paro por aqui. Se a Carla ou o Bruno quiserem trazer um olhar um pouco mais, principalmente da constelação, talvez seja por aqui, mas eu te coloco isso, né? Não busque querer justificar a forma como você está se colocando por conta de como os seus pais se posicionaram. Entende? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas vezes, quando a constelação, inclusive, traz essa questão de você reconhecer a força do seu pai, a força da sua mãe e o quanto que isso te impulsiona para a vida, isso não quer dizer que o seu pai tenha que ser uma pessoa assim, assada, a sua mãe tem que se posicionar de tal forma ou de outro jeito para você ter a força necessária. Você precisa, o movimento de tomar os pais é tomar os pais como eles são. Entende? Isso é o suficiente para você poder se posicionar da forma como você acha que você tem que se posicionar. Entende? Então, não existe uma maneira que, como meu pai foi assim, minha mãe foi assado, como que eu me posiciono daqui para frente? Entende? Você se posiciona da forma como você acha que você tem que se posicionar. Muito bom. Se você estivesse aqui, certamente a pergunta que eu ia te fazer é o que é que está pegando. Porque essa sua fala é uma típica cortina de fumaça. Não diz absolutamente nada. Não tem uma queixa aí. Não tem uma demanda do que é que está pegando. Tem aqui um julgamento da forma de como meu pai se comportava. Tem aqui um julgamento da forma como a minha mãe se comportava. E a minha julgamento no sentido da avaliação que eu faço daquilo que acontecia. E isto é uma cortina de fumaça para o real problema, que você não traz aqui para a gente. Então, se você tivesse aqui, eu ia te perguntar, o que está pegando? Onde está enroscando na sua vida? O que é que está difícil de manejar? Qual é o posicionamento especificamente que é difícil de tomar? Onde é que eu não consigo fazer esse movimento? A partir de um problema real, nós podemos trabalhar com essa questão. Digo isso porque muitas vezes as pessoas elas procuram uma fórmula que dê um tipo de resposta. Por exemplo, pais submissos, qual o movimento? Mães, isso aqui, qual o movimento? Não é bem assim. Porque cada contexto na nossa vida reverbera de uma forma para uma pessoa. Por isso que o acompanhamento terapêutico, o processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, ele é extremamente personalizado. Isso é feito de forma individual nesse movimento para a gente entender de que forma isso reverbera na sua vida. Então, o mais importante, talvez, nesse movimento é entender que essas coisas aqui são elementos importantes em algum momento, mas antes disso daqui, nós precisamos entender o que é que está pegando, qual é o problema, né? Qual é a questão que está atrapalhando a sua vida. E aí nós vamos cirurgicamente nesse movimento para abrir essa caixa, certo? Então, procure colocar sua atenção naquilo que realmente está te atrapalhando e está trazendo um resultado limitante na sua vida. Muito bom. Percebe que, como na questão anterior,
Às vezes a gente quer buscar culpados por algo que a gente está ou se omitindo ou deixando de fazer por algum motivo, né? Então, como ser filha de um casal assim, uma mãe assim, um pai assim, sendo o que o Rafael falou, sendo como você quer ser. Deixa com eles a responsabilidade sobre o que eles fizeram e faça você diferente agora. Se você julga que isso é assim, critica que isso é assado, faça agora melhor, faça você diferente. Você está tendo oportunidade, você não está amarrada. Você tem uma vida livre para você viver como você quer. Mas acontece que quando você fica criticando dessa forma, quando você fica julgando dessa forma, você fica também exigindo uma reparação. Em vez de você buscar a sua força e fazer a vida agora do jeito que você quer, você fica ainda adulto hoje exigindo deles uma reparação. Eu fiz um vídeo recentemente, está na minha página sobre isso, vingança. É como se assim, olha, você foi alcoólatra e você foi traficante, foi ausente, e agora, então, tá vendo? A minha vida não dá certo por culpa de vocês. Não. Sua vida não dá certo porque você não está querendo colocar ela coloque seu foco para frente, no futuro e siga, e faça. Mas tem um movimento interno seu que fala assim, como você não foi o pai que eu queria que você fosse, como você não foi a mãe que eu queria que você fosse, agora eu vou me vingar de vocês. Eu vou me vingar da seguinte forma, eu vou te mostrar como eu vou me vingar. Vou fazer minha vida dar toda errada. Isso é responsabilidade minha. Não é nem do meu papai, nem da minha mamãe. Eu vou fazer minha vida dar toda errada, sabe? Porque toda hora que vocês olharem para mim, sofrendo, fracassado, infeliz, vocês vão falar, poxa vida, que peso na minha consciência. Olha o que eu fiz com a minha filha fez isso. Não, eles não têm peso na consciência nenhuma. Porque eles fizeram o que foi possível para eles não conseguiam fazer diferente. Então, como que você faz? Para de reclamar. Para de exigir e faça agora algo com a vida que você tem, porque agora a vida é sua. Você quer fazer diferente deles? Faça. Faça melhor. Agora a vida é sua. Deixa eles com as escolhas deles, do jeito que eles fizeram, ausentes, alcoólatras, não sei, do jeito que eles foram, deixa isso com eles. Faça você, construa você sua vida como você quer. Completamente diferente deles, se é isso que você quer. Mas faça por você. Deixa de exigir, abre mão das exigências, que tenho certeza que você vai construir uma belíssima vida daqui para frente. Muito bom. Na semana que vem, nós estaremos todos, os três, no Expansão, né? A gente começa uma turma nova na segunda-feira. E lá, primeiro, assim, a internet, até esse semestre, começou a chegar a internet lá de algumas outras formas, mas por conta da programação do curso, a gente não consegue também, muitas vezes, estar liberado às 19. Então, na semana que vem, a gente vai pular o ITK Comenta e nós retornamos com o ITK Comenta na outra terça, que é dia 21 de novembro. Muito bom. Tchau, pessoal. Beijo. Até a outra. Tchau. Até a próxima.